Olá, tudo bom? É bom estar com vocês aqui no nosso curso de introdução ao Manual Presbiteriano, promovido curso este pelo Centro de Estudos Presbiteriano. Essa é a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar conceitos, as estruturas conceituais, e a aula de hoje é a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu nome é João França, seja bem-vindo a este curso, que Deus possa abençoar a sua vida e edificar o seu entendimento de como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Este curso ele vai tratar do Manual Presbiteriano. Para os que não conhecem, a Igreja Presbiteriana possui um documento chamado Manual Presbiteriano. E desse Manual Presbiteriano ele é composto de 3 documentos principais, a saber, a chamada Constituição da Igreja Presbiteriana, é onde está todas as leis de regência da igreja, como a igreja é governada, de que maneira deve ser governada e por quem ela é governada. O segundo documento presente no Manual Presbiteriano é o que nós chamamos de Código de Disciplina. O Código de Disciplina é a maneira pela qual uma disciplina é processada na igreja presbiteriana. Envolve questões ligados à biblicidade, o que a Bíblia apresenta em termos de ganhar o irmão faltoso, desde como todo o processo é iniciado para que uma disciplina seja feita de maneira injusta ou irregular e que dá ao membro da igreja uma ampla defesa em seus direitos estabelecidos na Constituição da Igreja, bem como na Constituição Federal e principalmente na consciência cristã extraída das Escrituras. O terceiro documento que compõe o Manual Presbiteriano chama-se Princípios de Liturgia. É a legislação da Igreja de como deve acontecer um culto presbiteriano, desde a leitura da palavra, desde o cântico congregacional, até a maneira e os elementos e a forma dos sacramentos e o dever dos presbíteros em relação ao dia do Senhor, dos diáconos em relação ao dia do Senhor. Além destes documentos, o manual também compõe-se de outros documentos que são, digamos, de padrão secundário em relação a estes 3 primeiros. Você terá lá no manual tanto o regimento interno de funcionamento de um concílio superior, como também o modelo de estatuto para a igreja local. Você terá também o modelo de estatuto de junta diaconal e regimento de junta diaconal, e também terá um manual de confecção de atas eclesiásticas e de sociedades internas. Então, esse documento, o Manual Presbiteriano, ele abrange muitas coisas e muitos temas. Bem, o nosso curso aqui pretende ser um curso introdutório ao Manual Presbiteriano no que tange aos documentos fundamentais. E nesse primeiro ciclo nós vamos abordar especificamente a chamada Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Então, no primeiro momento agora, nossa primeira aula, nós teremos a estrutura da IPB como tema da aula de hoje. O que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando logo de imediato entram em contato com qualquer membro de uma igreja presbiteriana. E a pergunta basilar é: o que é uma igreja presbiteriana? E de modo mais completo, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Isso está definido lá na nossa Constituição, na CIPB, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo e no primeiro artigo. A IPB é definida lá como uma federação de igrejas locais. É uma federação de igrejas locais. Igrejas locais individuais se unem em uma federação.
não é uma confederação, onde cada igreja seja por si mesmo, independente, sem precisar da outra comunidade eclésia conhecida como presbiteriana. Mas, na verdade, ela é uma federação e, portanto, uma denominação. Enquanto denominação, ela está vinculada uma à outra através de concílios, a gradação de concílios. E a base bíblica que nós podemos encontrar para fundamentar, por assim dizer, o sistema de governo da Igreja Presbiteriana está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 15 até o capítulo número 16, versículo 4 desta passagem. Esta passagem é uma passagem fundamental porque ela nos dá a direção propriamente dita de como a igreja deve ser governada e seus conflitos devem ser sanados. Assim, em Atos, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 16, ele primeiro traça para nós a história do primeiro concílio da igreja. E aí nós temos que houve um problema na igreja de Antioquia, lá em Atos 15, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros sobre aquela questão. Então, a primeira questão que você percebe é que houve um problema na igreja de Antioquia. Lembra, a igreja de Antioquia é uma igreja formada majoritariamente por judeus e gentios, de modo particular, os gentios e prosélitos convertidos ao cristianismo. Então, alguns desceram de Jerusalém, ou seja, da parte de Tiago, os judeus propriamente natos, propriamente estabelecidos como judeus, dizendo: olha, se vocês não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não podem encontrar salvação. Então, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, uma discussão muito severa, muito grande, muito temerosa para pôr em xeque a unidade da igreja. Então, Paulo e Barnabé decidiram subir a Jerusalém e assim é convocado um concílio. Nesse concílio, você vai ver que a gente vai chamar de presbitério. Diz o texto no capítulo 15, versículos de 2, parte B, até o versículo 4, o seguinte. Olha o que é que ele diz assim, na parte B do versículo 2 dessa passagem. E diz assim: e subiram a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Eles anunciaram a quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Então você vê lá, eles sobem e vão a um grupo que está classificado aqui como presbíteros, apóstolos e presbíteros. Lembra, o colégio apostólico ainda estava presente naquela ocasião, né? Lá está os 12, né? Na verdade, os 12 estão ali, estão 12, mais Paulo, né? Estão os 12 apóstolos, mais Paulo, estão ali em Jerusalém. E os presbíteros de cada igreja também estão presentes naquela ocasião. Lembremos-nos que Pedro, lá na sua carta, vai dizer a si mesmo que ele é presbítero como os demais. Então, em suma, eu poderia dizer, são todos presbíteros que ali estão, porque nenhum apóstolo arrogou para si a autoridade de determinar como se proceder em relação do conflito entre Antioquia e Jerusalém. Lembremos que os apóstolos tinham autoridade de ditar a regra, mas eles não o fizeram. Eles optaram para que a igreja, o colegiado de apóstolos e presbíteros, tomassem parte nessa questão. Isso nos leva para o nosso próximo nível, o nível do sínodo, por assim dizer. Então, o entrave realmente acontece no concílio sinodal, se eu posso assim colocá-lo.
É claro, eles estão lá no presbitério. E aí no versículo 5 é nos dito o seguinte, versículo 5 da passagem. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então o conflito está estabelecido. Lá estava o conflito, começa numa igreja local, sobe ao presbitério, e se eu podia colocar uma graduação sinodal, eu colocaria, mas eu coloquei aqui sinodal porque a nossa estrutura envolve a questão sinodal. Então, há um entrave ali, um entrave precisa ser resolvido, um entrave precisa ser traçado. E aí, o que acontece? Acontece a chamada Assembleia Geral. Todos eles examinam a questão e resolvem a questão. Dos versículos de 6 até o versículo capítulo 16, você tem todo o processo do debate que a igreja promove para decidir a questão. Veja, no versículo 6, ele assim, congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para considerar o assunto, ou os anciões, né, como algumas traduções colocam. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem haveis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, que tenhas a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que serem salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome, e com isso concorda as palavras dos profetas. Então ele começa a citar a Escritura como um todo. E a decisão acontece aí nos versículos de 22 até o capítulo 16, versículo 4, né? No versículo 4 é dito o seguinte, lá do capítulo 16: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. As decisões conciliares são tomadas e ali são deliberadas e enviadas às igrejas locais para que obedecessem aquelas decisões. As decisões vinculavam o afastamento da idolatria, o afastamento de carne sufocada aos ídolos e o afastamento da prostituição. Então, essas deliberações estavam de acordo, em comum acordo com a igreja gentílica e com a igreja judia. Então, esses são os elementos que a gente tem biblicamente falando do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, eu preciso trazer um alerta àqueles que sustentam que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro meramente prescritivo e não normativo para a vida da igreja. Embora eu concorde em boa parte com esta concepção teológica, embora o livro de Atos não seja um livro normativo, ou seja, nem tudo que está lá em Atos você vai de fato seguir como lei, né, prescritiva, mas aquilo que a Escritura indica como princípio básico e fundamental precisa ser observado. Então, a igreja ela caminhou nessa estrutura, e é dessa forma que a igreja, à luz da revelação divina, deve também caminhar. Dado isso, você percebe que as resoluções do concílio são enviadas à igreja de Antioquia novamente, né? Então, o problema começa na igreja local e sobe até um concílio superior, e no concílio superior se resolve, depois a resolução baixa para as igrejas locais. Dado isso, nós caminhamos agora para ainda a pergunta que persiste: o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Novamente, a CIPB, né, no seu primeiro artigo do capítulo 1, vai dizer para nós que ela é uma federação de igrejas locais,
A base bíblica nós já vimos. E vamos ver aqui, a igreja local, a igreja local ela compõe-se de pastor ou pastores e presbíteros, não menos que 2. Tá? Então, uma igreja funcional, uma igreja presbiteriana, precisa ter no mínimo 2 presbíteros e um ministro, né? Então, você tem um colegiado na igreja local, ok? Então, cada igreja local precisa ter o seu conselho local, a sua sessão local, o seu conselho estabelecido de presbíteros e pastores, ou presbíteros e pastor, ok? Mas para formar, lembra que o sistema ele é gradativo, ele é conciliar gradativo. Então, um presbitério também precisa ser organizado, né? Então, a partir de 4 igrejas, você organiza um presbitério no sistema presbiteriano. E aqui eu tenho o presbitério, né? Então, o presbitério, para cada presbitério existir, precisa de 4 igrejas. E aí você tem um órgão chamado presbitério. Esse presbitério, ele é aquele que assume a jurisdição pelas igrejas locais. Eles têm a jurisdição sobre a igreja local e eles são responsáveis pelos pastores das igrejas locais. Ou seja, o presbitério ele funciona como aquele grupo que pastoreia os pastores locais, né? Então, eles têm essa função. Como bem tem a função de zelar pelo bem caminhar de uma igreja local. Então, para cada presbitério, 4 igrejas. Mas como nós já temos dito, a igreja ela é gradativa em termos conciliares, ela também possui o chamado sínodo, a estrutura sinodal. No sínodo da nossa igreja, para a formação de um sínodo, eu preciso de 3 presbitérios. A cada 3 presbitérios, eu tenho um sínodo. E, atualmente, são 94 sínodos existentes em todo o Brasil, né? Então, eu tenho 94 sínodos. Os sínodos são formados pelos representantes presbiteriais que são eleitos na reunião do sínodo para estarem presentes naquela reunião, né? Então, os representantes dos presbitérios compõem os sínodos, né? Esse é um ponto importante, tá? Então, são pastores e presbíteros também no sínodo, ok? E o último grau que a gente tem, por assim dizer, a última esfera é a chamada Supremo Concílio da IPB ou Assembleia Geral. Eu não gosto muito do nome Supremo Concílio da IPB, né? Eu prefiro o termo Assembleia Geral. A Assembleia Geral da Igreja, ela envolve todas as igrejas que são representadas, né, tanto no sínodo, né, ali se apresenta o sínodo, no caso aqui, você vai ter lá a mesa executiva do Supremo Concílio, que é composta de todos os presidentes do sínodo, mais a mesa diretiva do Supremo Concílio da Igreja, ou da Assembleia Geral da Igreja, e os que formam a Assembleia Geral da Igreja são todos os representantes do presbitério, né? Então, todos os representantes dos presbitérios, que são escolhidos pelas suas reuniões presbiteriais que acontecem anualmente. Então, você tem lá a chamada formação do Supremo Conselho. Lembrando, as reuniões dos conselhos locais, elas geralmente reguladas pela CIPB, devem ocorrer a cada 3 meses no mínimo. A cada 3 meses dão 4 reuniões anuais. A reunião do presbitério é uma reunião anual, ordinária, ou quantas ordinárias forem necessárias, né? Mas ordinariamente um ano, né? E a reunião ordinária do sínodo é cada 2 anos, e a reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja é a cada 4 anos. Em cada uma desses concílios superiores, e aí eu falo presbitério acima, né? Cabe assembleias gerais extraordinárias. As igrejas locais, elas possuem assembleias gerais extraordinárias também, né? Porém, as assembleias das igrejas locais, elas possuem um caráter peculiar. Elas não são parlamentares, então é diferente dos concílios superiores. Numa outra aula nós vamos ver um pouco sobre isso, ok?
Muito bem. Seguindo aqui. A CIPB, no seu artigo, do seu primeiro capítulo, artigo 1º, estabelece a pergunta que a gente faz é quais as regras de autoridades há na IPB, né? Quais regras de autoridades há na IPB? É uma pergunta básica, né? Quais são as regras da autoridade na IPB? Né? Então, primeiro, 3 regras existem na IPB de autoridade. 3 regras de autoridade existem na Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja, a IPB estabelece o seguinte, que ela é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento como sistema expositivo de doutrina e prática, sua confissão de fé e catecismo maior e breve, e rege-se pela presente Constituição, ok? Nessa declaração nós temos 3 regras de autoridade na igreja. A primeira regra a gente chama de regra absoluta, é a Bíblia Sagrada. E nós, como presbiterianos, nós entendemos que a Bíblia ela é absoluta, ela é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Então, ela é uma autoridade suprema e absoluta, ok? Não quer dizer que não há outras autoridades, tem. Mas a autoridade suprema é a Bíblia, a palavra de Deus. Dado isto, nós temos a seguinte compreensão, que essa Bíblia, ela é a nossa regra de fé e regra de prática, né? Regra de fé e de prática. Então, o padrão pelo qual nós julgamos os nossos comportamentos, realizamos a liturgia da igreja, pregamos a palavra, cantamos louvores, está tudo baseado na Escritura. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela inicia o seu primeiro artigo declarando o fundamental de um presbiteriano. A autoridade suprema da igreja é e sempre será a absoluta palavra de Deus, ok? Ela é regra de fé e prática na vida nossa. Essa regra de fé e prática, ela não é apenas um testamento. Ela envolve o Antigo e o Novo Testamento. De cara, a nossa Constituição ela já quebra a concepção teológica que existe por aí afora de que um testamento é mais palavra de Deus do que outro testamento. Nós queremos que os 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, são palavra de Deus. E aí nós temos a unidade das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. No contexto constitucional, né, nesse texto constitucional, se coloca-se contra, né, o chamado rompimento entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, logo de cara, a IPB não permite, enquanto igreja presbiteriana, no seu texto legal, no seu diploma legal, liberalismo teológico, não permite nem ortodoxia e nem dispensacionalismo, ok? Então, esse é um ponto bastante importante para nós compreendermos como funciona a nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Seguindo aqui, queridos, ainda aqui nesse tópico, né, quais regras de autoridade há na IPB, nós sabemos que são 3 regras, então o artigo continua, que adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé, os catecismos maior e breve e rege-se pela presente Constituição. Então, a autoridade agora a gente chama de autoridade secundária. A primária e absoluta é a Escritura. A autoridade secundária consiste na seguinte. Primeiro, as confissões e os catecismos da igreja. Então, um presbiteriano, quando ele é presbiteriano, ele entende que existe uma autoridade secundária na igreja que são a sua confissão de fé e os seus catecismos. Detalhe, a nossa Constituição, ela não diz qual a confissão de fé nós adotamos e qual catecismos e quais catecismo nós adotamos. Né? Não diz. Porém, nas resoluções conciliares da igreja, deixa claro as resoluções conciliares da igreja que trata-se da confissão de fé do Westminster e do breve catecismo de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster ela é um documento do século XVII, bem como a Confissão de Fé, como seus catecismos.
Isso envolve não apenas e não meramente uma crença arcaica, não é isso que se trata, mas se trata de uma crença confessional, atual e importantíssima para a vida da igreja. Então, subscrever, a gente chama isso de subscrição. Nós subscrevemos esses padrões confessionais como crenças de todo o mundo presbiteriano. Eles servem como laços de unidade entre nós, entre as igrejas presbiterianas do Brasil, como as igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, ou de qualquer outro continente, ou de qualquer outra parte do mundo. Se é presbiteriano, ele seguirá o que diz a Confissão de Fé de Westminster. É claro, haverá algumas nuances e diferenças em algum outro ponto, mas em essência é isso que nós subscrevemos. É claro que a subscrição é integral, integral significa integral mesmo, tudo que está estabelecido, embora o nosso capítulo aqui, né, capítulo 1, artigo 1º da CIPB, coloque sistema expositivo de doutrina, né? E há aqueles que pensam, não, eu não creio naquilo que está declarado na Confissão de Fé, mas eu creio no sistema calvinista que a Confissão de Fé coloca. Bem, é verdade que o sistema calvinista esteja presente na CFW e nos seus catecismos. Entretanto, quando foi consultado o Supremo Concílio da Igreja sobre o que significa tanto o sistema de doutrina quanto o que é subscrever de maneira integral, o Supremo Concílio da Igreja disse que é como está descrito e escrito na nossa Confissão de Fé. Então, eu creio em tudo que está na Confissão de Fé. Essa é a ideia, ok? Então, qual Confissão de Fé? Quais catecismos? O texto constitucional não fala, né? Não fala. As resoluções posteriores do Supremo Concílio deixam claro que trata-se da Confissão de Fé de Westminster, CFW, e os seus catecismos, o Catecismo Maior, CMW, e Breve Catecismo de Westminster, BCW, ok? Muito bem, seguindo aqui. Ainda tratando sobre as regras de autoridades, né? Quais as regras de autoridade há na IPB, a terceira regra está aí, né? Que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos, como se sendo exposto de doutrina, a sua consciência de prática, né? Doutrina e prática, ou a doutrina e prática. Mas espera aí, mas a gente viu lá que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Mas aqui está dizendo que a consciência de fé é a nossa doutrina e prática. Como é que é isso, né? E é claro, a gente precisa entender isso, né? Veja, a Escritura ela é a autoridade absoluta de regra e de prática, de regra e fé. E de doutrina e de prática, eu tenho que entender a doutrina e praticar a doutrina. Está ali como está na Confissão de Fé e nos catecismos, né? E a última autoridade, por assim dizer, é o que está escrito aí, rege-se pela presente Constituição. Então, a Constituição da Igreja. Então, a regra legal e eclesiástica, né, a Constituição. Ou seja, a Constituição, ela apresenta o ordenamento jurídico da IPB. Ou seja, todas as questões relacionadas ao bom governo e à condução da Igreja de Cristo está estabelecida e normatizada no texto da CI-IPB. Aliás, é assim que se escreve quando nós vamos nos referir à Constituição, né? A Constituição da Igreja, CI-IPB. Agora, a CIPB também, ela inicia o primeiro artigo tratando da natureza da igreja. A igreja o que ela é? Além de ser uma federação de igrejas locais, o que ela é? Ela é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva, ok? Quando a gente olha a igreja aqui, a gente está falando para a denominação, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? A gente está pensando na denominação aqui, não está pensando de modo particular nas igrejas locais. Embora as igrejas locais, nós vamos ver isso mais à frente, ela precisa assumir personalidade jurídica para existir no nosso país, a denominação ela tem uma personalidade jurídica. E a denominação ela é sempre representada civilmente pela sua comissão executiva, né? A personalidade jurídica, ou seja, a igreja, enquanto instituição organizada,
deve possuir um cadastro nacional de pessoas jurídicas, conhecido como CNPJ, de acordo com as leis do país, porque o Estado causa muitos embrólios sobre a igreja se ela não tiver este cadastro. É fato, tá? Ainda tratando da natureza da igreja, a CIPB diz que esta igreja, que tem personalidade jurídica, ela sempre é representada civilmente pela sua comissão executiva. Então, a igreja é representada pela sua comissão executiva. O que significa? Bem, significa que a igreja não possui pastor-presidente. Às vezes outro dia, recebi um vídeo de uma igreja onde uma moça estava entrevistando o presidente do Supremo Conselho, da mesa do Supremo Conselho, né? O presidente da mesa do Supremo Conselho, o pastor Roberto Brasileiro, e ela falando que ele era o manda-chuva, aquele que mandava na igreja, que era o dono da nossa igreja e tal. É claro, uma visão distorcida ou incompreendida da função daquele que nós chamamos de moderador conciliar, ou presidente da mesa do conselho. Ele não é presidente da IPB. A IPB não tem presidente. Coloque isso na sua cabeça. A IPB não possui presidente. Ok? E ninguém pode pronunciar-se publicamente em nome da denominação se não for por sua comissão executiva. Ele não pode, mesmo sendo o pastor que está na frente da mesa do concílio, é o presidente da mesa do concílio, ele não pode falar publicamente em nome da igreja sem a autorização expressa da comissão executiva. Ok? A composição da comissão executiva também é declarada na CIPB, no seu artigo 102, no parágrafo 2º. No artigo 102, parágrafo 2º, a CIPB diz: a comissão executiva do Supremo Conselho é formada pelos seguintes membros de sua mesa: pelo presidente, o vice-presidente, o secretário executivo e tesoureiro, e aí tem os chamados secretários temporários, e pelos presidentes dos sínodos, ok? Por isso que muita gente, você vê muito desmembramentos de presbitério para surgir um novo sínodo, para que o presidente do sínodo já seja automaticamente membro da comissão executiva da IPB, né? Então, além desses da mesa, né, o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro, existem mais 94 homens, né, nessa mesa. Então, é uma questão muito complexa que a gente não sabe como resolver, mas é assim que está e é assim que nós aceitamos a natureza da IPB enquanto denominação reformada neste país. Agora, um outro ponto que a CIPB começa também no artigo 1º é o exercício do governo da igreja, né? A igreja, veja só. E aí ele diz assim, a CI diz assim: e ela exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados, ok? Então, isso significa o quê? Bem, a igreja exerce seu governo através dos concílios, tá? Os concílios. E aí, quais são os concílios que a IPB possui, né? Nós já vimos lá no início na federação, na federatividade dela. Então, eu tenho o conselho de uma igreja local, como eu mencionei, funcionamento mínimo de um conselho local, são 2 presbíteros e um ministro. Presbitério aqui, né? Eu já disse que o funcionamento mínimo deles são exatamente são 4 igrejas. Você tem um presbitério, você tem um sínodo, o funcionamento mínimo do sínodo são 3 presbitérios, forma-se um sínodo, e o Supremo Concílio é representação de todos os pastores e presbíteros de todos os presbitérios do Brasil nesse Supremo Concílio, mais os presidentes de cada sínodo formando lá a comissão executiva do Supremo Concílio, ok?
Agora, os indivíduos, né? Você vê lá que a CIPB diz que o governo da igreja é exercido por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. E aí você vê lá indivíduos. Quais são os indivíduos que você tem aqui? Nós temos os seguintes, nós temos primeiro os diáconos. Embora os diáconos não pertençam à esfera de governo diretivo da igreja, os diáconos podem ser envolvidos na administração civil da igreja a convite do conselho. Tá? Então a gente coloca diáconos. Presbíteros. Os presbíteros eles são normativos nesse sentido como oficiais da igreja e eles estão como líderes da igreja junto com o ministro da palavra. E os pastores, tá? Os pastores. Então você tem lá pastores, presbíteros e diáconos como sendo aqueles que governam a igreja, né? Pastores e presbíteros através do que nós chamamos de conselho local e diáconos através da junta diaconal ou quando há convite do conselho a fazer parte do conselho na administração civil. Então aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar você, Deus possa estender graça à sua vida e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço, Deus abençoe. Se você desejar ajudar este ministério, abaixo você terá as informações na descrição deste vídeo, como fazer. Um abraço, Deus abençoe.